Deixa eu te perguntar, você já parou para pensar o que significa cuidar de alguém? Quando a gente fala sobre cuidar de alguém, a gente vai ver que algumas coisas realmente importam. Muitas vezes a gente pensa que o cuidado com a outra pessoa tem a ver com o nosso jeito, mas na verdade, a gente precisa aprender a levar o outro e a nossa relação em consideração. Nem sempre o afã de cuidar, ele representa o verdadeiro cuidado. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje, sobre como o lugar de cuidado na psicanálise tem critérios e é importantíssimo que sejam respeitados. É verdade que nem sempre quem fala está sendo escutado, e até quem ouve está de fato escutando aquilo que está sendo dito. Além disso, há uma expressão do Lacan muito interessante, que diz assim: eu posso saber o que eu falei, mas eu jamais saberei o que o outro ouviu. O que é importante para a gente é que na psicanálise, a escuta é o primeiro gesto de cuidado. Lembra que eu falei no comecinho que não basta querer ajudar? Você precisa saber ajudar? Acho que isso se aplica em qualquer área da nossa vida, não é verdade? E por que seria diferente num tratamento psicológico, por exemplo, psíquico? E a gente precisa então delimitar algumas questões muito importantes aqui da verdadeira ajuda. Porque a verdadeira ajuda na psicanálise não é qualquer tipo de ajuda. Ela é uma escuta qualificada. Alguém que escuta com critérios que foram estabelecidos para um melhor lugar de fala para você, para o paciente, para aquele que precisa expor as suas dores. Então, a verdadeira ajuda é a verdadeira escuta, uma escuta qualificada, não é sobre querer ajudar. Muitas pessoas falam, isso está no meu sangue, ouvir as pessoas é a minha praia, faz parte de mim. Tudo bem, e você pode ser uma pessoa completamente relacionável, uma pessoa que fala menos e ouve mais, mas isso não significa que você sustenta critérios suficientes para se colocar numa posição de escuta qualificada e ajudar quem precisa de fato. Se fosse assim, os nossos amigos seriam aqueles responsáveis por sanar todas as nossas dificuldades ao emprestar os seus ouvidos a nós, nas nossas lamentações, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, não é verdade? Mas não é bem assim. A gente sabe muito bem de que a gente precisa de um lugar, um ambiente, de alguém que tem uma escuta. Que tipo de escuta é essa? Bom, em primeiro lugar, é uma escuta sem conselhos. É uma escuta, diferente, por exemplo, de uma escuta amiga, familiar, religiosa, é uma escuta que não tem um direcionamento, vamos dizer, para a sua vida a partir daquilo que a pessoa acredita. Opa, professor, mas como é que isso funciona? Exatamente, é assim que funciona. Não há um direcionamento do outro. Há sempre uma espécie de posicionamento que te faz refletir sobre o que você disse. Sim, parece um pouco monótono, mas você vai descobrir que lidar com você mesmo é muito mais forte, muito mais empolgante do que ficar ouvindo alguém te dizer o que acha sobre o que é melhor para você. Até porque você ouviria, como a gente disse, não é verdade? Segundo lugar, não tem respostas prontas. E é por isso que, ao falar, eu construo possibilidades que eu posso abraçá-las ou não. Isso faz com que eu encontre as minhas próprias respostas. Nunca estará no terapeuta, nunca estará no amigo, nunca estará no outro. Sempre estará em mim. Tudo bem que em mim o outro também está de alguma forma, mas de fato eu preciso de mim para que as minhas respostas tenham a ver comigo, com a minha responsabilidade sobre o meu sofrimento. É dureza, eu sei, mas vale muito a pena e é um caminho de liberdade. Terceiro lugar, a presença, escuta, tempo. Há um ambiente onde você encontra um ouvido, um lugar, uma relação que valoriza aquilo que sai da sua boca. Tanto é que aquele que ouve, o terapeuta, não ouve só o que você diz, ele ouve para além daquilo que você está dizendo e constrói junto com você, elabora com você possibilidades incríveis para a resolução do seu sofrimento. E saiba que resolver nem sempre é ter sucesso, mas essa fica para a próxima. Um outro ponto é que o consultório é um espaço em que o nosso paciente ele pode existir. Então, para qualquer terapeuta de qualquer área psicológica, o consultório é um lugar, um ambiente onde deve ser construído para que o paciente tenha a liberdade de falar sem julgamentos, para que ele consiga trazer os seus aspectos mais difíceis, profundos, que ele nunca falou com nenhuma outra pessoa. E isso você não faz em qualquer lugar. Basta você ver a sua vida, como você a conduz em determinados lugares. Eles não determinam o seu comportamento quando você está num ambiente religioso, quando você está num restaurante, quando você está na sua casa. A gente vai poder dizer aquilo que a gente nunca disse quando a gente está num ambiente que traz a liberdade suficiente para poder fazer isso.
não é verdade? Então a gente precisa não só de uma relação, mas de um lugar onde possibilita que a gente ouça aquilo que a gente nunca ouviu da gente mesmo, mesmo já tendo contado para muitos amigos, familiares e colegas. Você ainda vai conseguir entrar em contato com aquilo que o seu sintoma tenta esconder e mostrar. Você vai conseguir perceber que muito daquilo que te atravessa e faz você ser assim desse jeito, na verdade está no seu discurso, mas ele só pode ser encontrado num ambiente propício para isso, numa relação correta, onde o critério da escuta é realmente qualificado. E por último, você vai perceber que na análise o cuidar é sustentar esse vazio, não é preenchê-lo. O que significa isso? O analista ele não tem pressa de ocupar esses espaços do seu sofrimento para que você se sinta bem. O analista, na verdade, ele quer te dar um desafio de ser responsável pela sua própria liberdade. A gente vai descobrir que a responsabilidade às vezes é pesada demais, mas é a única porta que a gente pode abrir em direção à nossa liberdade. O analista não deve estar preparado para saber rápido demais. Diz o Lacan, demorar a saber é importante. Atrasar, deixar o processo rolar, fazer com que o paciente olhe para a gente e encontre um lugar onde ele possa se encontrar. Quando você chega num lugar onde todos os ambientes estão preenchidos, como você ocupa? Fica muito difícil, não é verdade? Mas quando você encontra um lugar vazio e você precisa preenchê-lo, você leva tempo, você constrói, você pensa, cria ideias, se responsabiliza por ele. E esse, com certeza, é um dos melhores caminhos para a gente poder se encontrar dentro da gente. E é justamente isso que o analista faz. Ele não ocupa o seu lugar, ele sustenta um espaço ético, a ética do seu desejo, aquilo que você precisa lidar. A gente não se coloca como psicanalista como, vamos dizer assim, o ponto resolutivo do seu problema, do problema de qualquer outra pessoa. A gente, na verdade, promove espaço. O analista é como o faxineiro, o analista é como o organizador. O analista é aquele que vai empurrando os móveis para um lado e para o outro, abrindo espaço para você chegar e ir preenchendo, e quando vê tem mais você do que qualquer outra coisa. E é sobre isso. Muitas vezes o difícil é que a gente não quer se ver. E pelo fato de não querer se ver, a gente procura muito mais rápido, muito mais fácil. Várias pessoas em vários lugares, de várias formas, mas uma análise não. Porque a análise é desafiadora, a análise te coloca de frente com você mesmo, a análise não te dá conselhos, ela não é palco para a resolução do seu problema, ela na verdade é um lugar, uma relação ética, um posicionamento qualificado e uma escuta que você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Mas ela resolve, o que não quer dizer que tem sucesso do jeito que você acredita, mas ela te dá a porta da responsabilidade, a única que pode te dar, me dar liberdade.